Sejam muito bem-vindos ao episódio número 5 do Melhor Pai do Mundo. Eu sou Caio Batista, o melhor pai do mundo, e você, meu amigo? Eu sou o William Girardi, o melhor pai do mundo. Bem-vindos. Bem-vindos, e que jornada em 5, mais de um mês. Mais de um mês, e a gente tá perdendo até a vergonha de fazer isso aqui, porque eu me lembro no início nós tínhamos, né? Tinha muita vergonha. Eu falei, não é possível, será que a gente vai conseguir gravar? Será que vai durar, né? Será que a gente vai ter ouvinte? E aí chegamos a 250 reproduções no Spotify. 70 horas de reprodução contínua de pessoas que estão ouvindo de fato a gente, né? E conversando com a gente sobre isso, encontrando a gente e não só elogiando, mas refletindo mesmo, que é o nosso objetivo, fazer com que as pessoas reflitam sobre a paternidade. E não só pais, né, William? Acho que a gente tem um público grande de mães, de mulheres, de avós, de tios, de tias, todos que se envolvem pela paternidade. Isso é muito legal de ver como a nossa audiência é uma audiência ampla. E justamente é o que a gente quer, que a paternidade, o assunto paternidade faça parte da vida de mais pessoas, né? No Spotify nós temos algumas estatísticas e a maioria dos nossos ouvintes é composta por mulheres. Então são 60% ali, são mulheres que também estão envolvidas e, talvez a palavra não seja essa, mas preocupadas com como os pais estão participando da criação dos filhos. É para isso que estamos aqui, né? E não estamos somente no Spotify, né? Tivemos muitas novidades essa semana, várias reuniões, tem novidades chegando, novos parceiros, enfim. Novos formatos. Acho que em breve vocês conhecerão nossas faces. Saberão quem são os melhores pais do mundo. Essas vozes terão faces, né? Mas estamos agora também no Deezer e no YouTube Music. É isso aí. Além agora do Apple Podcast, Spotify e do Amazon Music. Então escolha aí aquele de sua preferência e ouça este e os próximos episódios de O Melhor Pai do Mundo. E viemos aí de uma semana com feriado de Páscoa, né? Uma semana que muda um pouco a rotina, acho que para todos, né? Como foi a sua? Foi importante, assim, foi um feriado que eu passei basicamente me dedicando às atividades dentro da paróquia onde eu frequento, onde eu canto e toco, né? Vivi todas as celebrações de sexta a domingo, muito envolvido, né? Mas não estive nenhum desses dias com meus pequenos, então foi uma dualidade de sentimentos, né? Então a rotina vira de cabeça para baixo, né? E no seu caso, como eu já sei, foi completamente o oposto. A minha Páscoa foi bem diferente, foi um período em que eu fiquei com o Emanuel todos os dias, então e foi um feriado prolongadão, assim, né? Que é sexta-feira e segunda também, então estive com o Manuel desde quinta até a terça-feira, fomos a Minas Gerais, vivemos experiências incríveis na Páscoa, ele participou até de uma procissão, nós somos católicos, né, cara? Então é um momento bastante importante. Também fomos surpreendidos com a notícia triste da morte do Papa, né? E tudo isso também nos trouxe algumas reflexões importantes, Emanuel, entendendo a Páscoa, entendendo a importância de uma figura como era Francisco, e então foi um período bastante interessante. E quando a gente volta de um feriado longo, assim, especialmente por trabalharmos em escolas, a gente vê esse retorno à rotina das crianças, né? Como é complicado às vezes nesse primeiro dia pós-feriado, porque no feriado normalmente dorme-se um pouco mais tarde, acorda-se mais tarde, as crianças não comem exatamente como normalmente comem durante a semana, na rotina mais estreita, e nesse retorno elas tendem a dar uma sofrida. Como é que foi para o Emanuel, assim, pós-feriado? Sabe, Caio, você falando assim, eu acho que isso não é uma exclusividade das crianças, não é? Pra gente também. A nossa rotina também se altera, é até um pouco mais difícil se readaptar, e são só 5 dias, hein? Então, penso que isso é uma constante nesses feriados, assim. A mudança de rotina sempre nos pega de jeito, vamos dizer assim, e para as crianças não é diferente, né? O assunto de hoje, inclusive, é esse, né? É esse. Vamos falar um pouco sobre rotina, sobre esse momento em que, como pais separados, nós ficamos juntos dos nossos filhos, podendo viver a totalidade de uma rotina, né? Eu penso que quando o pai tem a mãe como rede de apoio, o casal está ali junto, existe uma configuração. Quando o pai é divorciado, como é o nosso caso, existe uma outra configuração. Nós poderíamos, acho que, discutir 2, 3 episódios sobre isso em diferentes configurações. Mas posso afirmar
e aí agora sim, trazendo o Emanuel à pauta e a minha rotina com ele, que o fato de ser divorciado e viver com o Emanuel o tempo inteiro configura ali uma rotina completamente diferente, né? Quando me separei, me deparei pela primeira vez com a necessidade de cuidar da rotina de forma completa. O que aconteceu neste final de semana é muito mais natural, porque lá atrás eu tive que me acostumar, Caio, com essa rotina, com ajustar a rotina de forma completa. Um pai divorciado fica com a criança do momento em que acorda até o momento em que dorme. E nós vamos falar sobre isso hoje. Abraçar o cotidiano com uma rotina é extremamente importante. Então hoje, respondendo a sua pergunta, Caio, é muito mais simples eu ficar 5 dias com o Emanuel, porque eu já consigo controlar bem a rotina, o que não era comum no momento que eu me separei, né? Quando, repito, o casal está formado, você não fica 100% do tempo, porque tem uma rede de apoio ali, na verdade não é uma rede, mas uma parceira que está contigo dividindo as tarefas. Acho que me alonguei um pouquinho. Mas que a gente está aqui para isso. Mas quero também ouvir de você como é que é essa realidade para você. Neste final de semana você não esteve com os meninos, mas como é que é organizar rotinas e como é que é isso para você? Acho que você falou muito bem sobre essa questão da rotina abraçar o cotidiano, né? Isso traz segurança emocional até para nós adultos, né? Uhum. Ao mesmo tempo eu acho um pouco dúbio, porque quantas vezes a gente não escuta os adultos reclamando, poxa, eu estou vivendo muito na rotina, queria uma coisa um pouco diferente, queria sair da rotina, né? Uhum. Então acho que a rotina ela é essencial, a criança consegue prever o que vai acontecer, se sente menos ansiosa, né? Menos insegura. Por outro lado, a gente também tem um papel de mostrar que às vezes as coisas vão sair fora dos combinados, fora dos acordos, fora dos horários, e que também precisa ficar tudo bem, né? Uhum. Eu sempre fui muito ativo na rotina dos meus filhos, né? E aí, obviamente, que pós-divórcio se tornou, quando estão comigo, né? Porque temos guarda compartilhada, isso se tornou 100% do tempo. Então, eu tenho meio que uns rituais, digamos assim, né? Uhum. Tenho os horários certos para não acordar e para dormir, horário de comer. Chega da escola, a primeira coisa, vamos tomar banho pra gente ficar, porque chega da escola, tem que se limpar, tem que tomar banho, tem que trocar roupa, aí então a gente senta à mesa, enquanto eu preparo o jantar, por exemplo, eles vão brincando de alguma coisa, jogando um jogo, depois a gente senta junto na mesa para jantar, pós-jantar a gente volta a brincar, ou assistir um filme, ou fazer alguma atividade. E no meu caso, eu tenho 2, acho que ainda é um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, né? Porque apesar de eu tentar deixar ali os 2 dentro de uma mesma rotina, são indivíduos diferentes. Eles têm horários de sono um pouco diferentes. O Léo costuma dormir muito cedo, o Léo sente sono cedo e o Léo pede para dormir. Ele diz, matutino. Papai, estou com sono, quero dormir 8 horas da noite. Uau. A Luísa, se você deixar, ela já vai ficando. Então tem que estabelecer uns limites nesse ponto também. Mas eu tenho tentado também, dentro da rotina ali com os 2, estabelecer alguns momentos em que eu esteja um pouco mais com o Léo, um pouco mais com a Luísa. Acho que isso é importante para quem tem mais de um filho, né? Então, depois que o Léo dorme, por exemplo, é o momento que eu leio um livro com a Luísa, que está nessa fase agora de alfabetização. É o momento que a gente faz a tarefa de casa, é o momento que a gente treina a leitura. Mas a semana, nos dias que eu estou com eles, é muito voltada para essa rotina que é pós-escola. Eles ficam o dia inteiro, né? Eles ficam o período integral na escola, e a gente às vezes se sente também um pouco sufocado com a rotina, porque a gente quer ficar mais tempo, quer brincar mais, mas sabe que tem que dormir, porque no outro dia tem que acordar cedo, e tem pouco tempo, na verdade, na noite ali para aproveitar. E aí a gente fica na expectativa do final de semana, que é quando a gente vai ter mais tempo. E eu acho que eu passo a semana meio matutando. Bom, sábado vamos acordar tal horário, vamos fazer isso, vamos passear, né? A gente fica também organizando o final de semana. E como professor sei também que precisa ter espaço para o ócio. E o ócio é super importante, deixar a criança um pouco mais livre, né? Mas assim, é assim que eu tento organizar a rotina deles, sabe? No meu caso é um pouquinho diferente, porque a minha rotina com o Emanuel, ela tem uma configuração distinta, né? Eu fico com o Emanuel toda quinta-feira, e semana sim, semana não, eu fico com ele aos finais de semana. Mas na semana em que eu fico só na quinta-feira, nós temos um agravante, né? Porque
nós dois. Depois eu descobri que nós dois temos a sensação de que nós precisamos aproveitar muito aquele tempo. Naquela semana nós ficaremos somente na quinta-feira. Então, acontece que quando ele sai do colégio, eu então pego e a gente já vai fazer alguma coisa, a empolgação de ambos é tremenda. Certa vez eu achando que essa empolgação era somente dele, nossa, ele vai ver o papai, uma amiga me disse, você já parou para pensar que você também está empolgadíssimo para ficar com ele? E nesses dias, confesso, até já falei com a mãe dele sobre isso, é mais difícil organizar a rotina. Porque a gente se empolga, a gente vai jogar bola e de repente o jantar já se atrasou, a rotina já se desestruturou, tem que fazer a lição e a coisa vai ficando mais tarde, dorme tarde, então cabe a mim, isso é importante também. O ritmo dado pela rotina é dado pelos pais, então cabe a mim conseguir organizar e eu estou neste desafio exatamente agora, o de organizar bem a rotina das quintas-feiras. Nos finais de semana a coisa já é um pouco mais tranquila, nos dias que eu fico com ele de final de semana. Repito, a gente consegue controlar muito bem isso hoje, mas para que haja segurança, para que os filhos então se sintam amparados e que não haja ali certa preocupação com o que vai acontecer, será que eu vou para a mamãe hoje, será que eu não vou? É imprescindível que a rotina esteja organizada, estruturada e clara na mente das crianças também. Clara e compartilhada, né, com a mãe ou o pai. No nosso caso, a gente fala muito do divórcio porque somos, né, essa é a nossa realidade. E a gente tem estudado muito e buscado muitos dados para trazer aqui para o nosso podcast. Um deles é que existem mais de 20 milhões de crianças que vivem em lares com pais separados. Esse dado, para mim, foi assustador, assim, não no sentido negativo, mas eu não tinha dimensão muita gente. Desse número de crianças vivendo em lares de pais separados, né? Então tem que haver também, entre esses pais que são separados, um alinhamento em relação à rotina. Não dá para, na casa do pai eu posso acordar 10 horas da manhã, ou eu posso dormir 10 da noite, na casa da mãe eu tenho que dormir às 8. Precisa haver um consenso, um alinhamento, alguns acordos que tem que acontecer em ambas as casas, né? Sim. Porque senão para criança, imagina, é muito confuso. Muito confuso. Por que no meu pai posso e na minha mãe não? E outro dado interessante, já que o Caio trouxe um dado aqui, que a gente captou nessa semana, é que o fato dos pais serem separados não é um agravante. Veja, para as crianças, estar ou não num lar em que os pais são separados não faz muita diferença. E isso também é surpreendente, porque quando a gente se separa, a gente pensa, e agora? Será que a gente está fazendo mal para a criança por se separar? De fato, o contexto é um pouco diferente, não tenho dúvida. Mas surgem desafios, né? Não que seja fácil, mas surgem alguns desafios. Né? Mas a gente captou aqui um estudo feito em 2023 na Federal de Santa Catarina. O título é Coparentalidade e o comportamento da criança em diferentes configurações familiares. Um dos resultados, a gente estava falando sobre isso agora há pouco aqui, é que a configuração familiar, ou seja, se a família é formada por um casal ou por pais separados, a configuração familiar não foi um fator preditivo em si para o comportamento da criança, ou seja, o fato de ser separado ou não impacta diretamente no comportamento da criança, são outros fatores que levam a criança a ter um comportamento negativo. E um dos fatores é exatamente o acordo que há entre os pais, né? A rotina e os acordos, é o que o Caio estava falando agora. E o que interfere, na verdade, mais negativamente no comportamento e no social da criança, segundo esse estudo, é justamente o conflito parental, né? A falta de acordo parental, menos do que a dinâmica, como que ele é configurado. Então isso é extremamente importante para a gente pensar o quanto, apesar do divórcio, a gente tem que estar alinhado nessas questões de rotina, né? Porque senão, quem sofre são as crianças, né? E o estudo também diz que o conflito entre pai e mãe é um fator agravante, especialmente em famílias divorciadas,
onde geralmente esse conflito acontece um pouco mais, posto que os pais são separados, não é? E essa pesquisa fala até da questão da ansiedade, né? Que as crianças que têm uma rotina um pouco mais estruturada, elas apresentam menos sinais de ansiedade. Esse é um levantamento da Universidade de São Paulo, né? Ele diz também que 68% dos pais que vivem com guarda compartilhada, eles relatam muitas dificuldades em manter justamente constância em regras e hábitos, né? Imagina como isso deve ser difícil para as famílias. A gente tem aqui um tópico para falar de boas práticas. Se eu não me engano, no primeiro ou no segundo episódio, eu compartilhei algo que eu fiz que deu muito certo relacionado à rotina, que a Luísa não conseguia prever exatamente o dia que ela estaria comigo ou com a mãe. Então eu fiz um calendário visual. Isso ajudou muito para ela se sentir menos ansiosa, né? E aí entra na parte de boas práticas, né? Outra coisa que a gente tem em casa é um quadrinho com algumas coisas que são nossos combinados. Então tem a imagem, eu tirei uma foto deles guardando os brinquedos, deles escovando o dente, tem uma foto deles arrumando a cama, algumas tarefas que eu acho que as crianças já podem compartilhar, né? Guardando a roupa suja no cesto. Então a gente tem essa foto e no final do dia a gente dá um check. E aí tem lá o nosso momento de brincar, nosso momento de leitura. Não que a gente queira se tornar um alucinado por isso, né? Mas isso ajuda, a gente vê como isso ajuda no dia a dia. É sobre isso que estamos falando aqui, sobre essa capacidade da estrutura deixar as coisas um pouco mais amenas, né? Eu não tenho essas ferramentas, mas são diferentes. Algumas ferramentas que eu tenho são ferramentas também, mas não são ferramentas palpáveis. Há exemplo de quando nós jogamos bola na quinta-feira e nós estabelecemos o tempo, né? Primeiro tempo, intervalo, segundo tempo, jogamos juntos. E ele sabe que um jogador, ao fim do jogo, toma banho. Então ele toma banho quase que como um jogador. Então agora terminou o jogo, vamos para o vestiário tomar um banho. Mal sabe que ele já está fazendo parte ali da rotina do banho, e depois do banho ele sabe que tem o jantar, e de repente ele vai para um ambiente, eu preparo o jantar, e aí ele já sabe que depois do jantar tem a lição. Então a nossa rotina é meio que baseada em gatilhos, assim, sabe? A coisa vai acontecendo meio que engatilhada e a gente meio que já sabe. Tanto que se o banho fica para mais tarde, a desestruturação acontece e a gente então já começa a se perder, porque é tudo baseado em gatilhos. O que a gente tem que tomar esse cuidado é conseguir diferenciar entre uma rotina que é segura, com propósito, para uma rotina que é rígida, que não tem espaço para quebra, porque pode acontecer, né? Você pode perder o horário, pode ficar um pouco mais tarde, né? E as crianças, elas são tão sábias e absorvem isso de uma maneira tão rápida que comumente eles falam assim: mas hoje a gente vai jantar primeiro do que tomar banho? Como assim? Hoje pode brincar agora, depois que a gente vai ler? Então tem que também abrir espaço as mudanças, né? Tem coisas que a gente muda no momento, na hora, enfim. Como o caso do hot dog. Conta o caso do hot dog. Essa história é incrível, eu contei por essa semana. Da Páscoa, né? Porque a alimentação faz parte da rotina, né? Então, eu tento fazer com que eles tenham uma alimentação o mais saudável possível, mas abra espaço para um docinho, para um sorvete, para um chocolate, né? E fazendo com que eles cresçam com essa consciência de que não posso comer o tempo todo dia, em grandes quantidades, mas posso, eventualmente, né, comer um doce, um sorvete e tal. Quando a gente sai da escola voltando para casa, a gente passa pela Avenida do Bosque Maia, que é um parque aqui em Guarulhos, e do lado de fora tem muitos food trucks com diversos tipos de comida. Então é hot dog, é churros, é pastel. E sempre que a gente passa por ali, Leonardo e Luísa, a gente podia comer um hot dog. E hoje, nossa, olha o cheirinho do pastel. Papai, eu gosto tanto de churros. E o papai nessa loucura de vamos manter a rotina e a alimentação saudável. Não é saudável, não pode, talvez um outro dia. Até que um belo dia, fazendo aí esse trajeto, eu o surpreendi. Inverti a situação. Eu fui o primeiro a dizer: olha, acho que hoje é um bom dia pra gente comer um hot dog, né? O quê, papai? Como assim? Pode? Pode. Acho que hoje pode, gente. Escutou, né? Espaço pode. Pra escutar. A gente chega em casa, já vai ter jantado. Vocês estão com uma alimentação bem regrada, comendo bastante fruta. E assim, foi incrível, cara, porque eu até gravei e mostrei pro William o vídeo do Leonardo se deliciando, a Luísa também, mas o Léo especialmente dançando, comendo e, sabe, degustando hot dog. E acho que ficou esse ensinamento para eles de que tudo bem abrir alguns espaços, né, pro inesperado. A rigidez não abre espaço para escuta, né? Então, quando ele diz para que você ouça: papai, vamos comer um hot dog, e você é rígido,
Você não abre espaço para essa escuta, e quando você é flexível, você diz, eu estava ouvindo o tempo inteiro e dizendo não, para que hoje nós pudéssemos falar assim, parece que o hot dog fica até mais gostoso. Fica muito mais. Não fica muito mais. Se comesse todo dia, além da má alimentação, ainda não ficaria tão gostoso como foi pro Léo. E acho que um outro grande desafio que a gente sente é que quando eles estão na casa da mãe, por exemplo, eu fico tentando já imaginar muito o que vou fazer quando eles estiverem comigo. Então é como se eu ficasse pensando como que eu vou compensar esse tempo que eu, entre aspas, perdi, eu não estava com ele. Mas não é sobre compensar, né? É sobre a gente aproveitar ali o nosso dia a dia, né? E isso pode desestruturar um pouco a rotina, porque nessa dos pais divorciados ficarem empolgadíssimos para compensar, como acontece comigo, às vezes a gente perde um pouco o ritmo, e agora estou me policiando para que as coisas melhorem nesse sentido, né? É o que chamam, nas pesquisas que fizemos, de rotina afetiva, né? Que permite o não, que permite a flexibilidade, o espaço para a escuta, nesses momentos de alimentação, sono. Eu trago muita rotina para dentro da sala de aula, porque como trabalho com crianças pequenas, né, a gente trabalha muito com rotina, obviamente. E isso é obviamente que eu transfiro para a paternidade. Mas tem uma outra coisa que eu acho muito importante também, que é refletir sobre a eficiência daquela rotina. Porque às vezes a gente fica tão fissurado em cumprir aquela rotina que a gente estabeleceu, e às vezes a própria rotina precisa mudar. Então às vezes é assim, porque ela caducou. Aquele horário não funciona mais, aquela maneira de fazer as coisas não funciona mais. Sim. Então a gente precisa pensar em alguma coisa diferente. Então vamos buscar uma outra estratégia, adaptar os horários, adaptar as atividades. Isso também é dar espaço para uma rotina não só no dia a dia, mas refletir sobre realmente se aquilo está funcionando ou não e o que poderia ser diferente. Que interessante isso, porque então a rotina em si, ela não é a solução. Ela é a solução naquele momento. A gente tem que ter cabeça aberta para falar, bom, esse método não está funcionando muito bem, tem como mudar. E nessa, Caio, nós somos considerados pelos nossos filhos referências. Não cabe a mim, como pai, desqualificar uma atitude da mãe que está tentando também acertar. Melhor, né? Então, enquanto nós falamos sobre isso nos outros episódios, né? Enquanto nós pensarmos que erros são algo muito grave, enfim, a gente tenta acertar, a gente erra tentando acertar. Isso acontece com o pai, isso acontece com a mãe. Não cabe a mim desqualificá-la, nem ela me desqualificar, porque nós precisamos estar entrosados para que a rotina seja tranquila para as crianças e as coisas aconteçam de uma forma mais fluida, né? Agora, inegavelmente, imagino que você concorde comigo, nós também, quando estamos ali sozinhos, né, vem uma sobrecarga, um cansaço, né, especialmente nesses dias de ter que resolver tudo sozinho, né, de não ter com quem compartilhar, e faz parte, né, esse sentimento de sobrecarga, né. Nós falamos sobre isso também no outro episódio, não é? O que acontece é que eu costumo falar isso com alguma frequência, o pai solo, ele vive 100% da paternidade. E, inclusive, Caio, não é incomum a gente valorizar e reconhecer o trabalho da mãe justamente por viver 100%, né? Falar, caramba, olha só, olha o quão difícil é para uma mãe solo, né? E quantas mães são mães sozinhas hoje, ou para pais e mães que não trabalham fora de casa, que trabalham muito em casa, né? Então a gente passa a reconhecer demais. E falamos sobre isso no outro episódio, não é um erro, na verdade é só cansaço, é só sobrecarga, e às vezes acontece. Nessas semanas em que a gente está sozinho com a criança, a gente tem um trabalho redobrado para fazer a rotina acontecer, né? Esses 5 dias em que estive com o Ana foram muito divertidos, foram interessantíssimos, no sentido de aprendermos, se conectar, sentirmos, criar vivermos a conexão e criar memórias, mas são dias em que eu preciso conseguir administrar muito bem a rotina. Assim como tenho que administrar a rotina quando estou sozinho também, porque o Emanuel me equilibra demais, ele força a construção de uma rotina bacana, né? E quando eu estou sozinho, eu preciso me forçar a ter uma rotina bacana também. É importante, é o cuidado conosco, né? O autocuidado que fala-se tanto hoje em dia, né? No livro que nós mencionamos, o poder do afeto, né? Essa jornada que o autor propõe,
a primeira parte da jornada é justamente essa, né? Cuidar da gente. Então a gente tem que estar bem para cuidar dos nossos filhos. Então a rotina também precisa fazer parte da nossa vida. E engraçado que eu percebo muitas vezes a Luísa, que é um pouco mais velha e tem um poder de argumentação já um pouco maior. Sempre que ela está tentando conversar com o irmão ali na brincadeira, ela fala: não, Léo, primeiro nós vamos fazer isso, depois nós vamos em tal lugar, quando a gente voltar a gente vai assistir um filme, depois a gente vai comer. Então ela também cria ali para as brincadeiras, né, para o dia a dia, rotina, plano. Isso ajuda muito também no desenvolvimento da criança, né? A planejar, a também prever os riscos. Léo, mas se isso acontecer, se chover, não vai dar para ir nesse lugar, a gente pode fazer isso. Então, é muito lindo de ver essa construção do pensamento dela. Pai, se hoje, quinta-feira, a quinta em que ficamos juntos, estiver chovendo, não vai ter futebol. E aí? Como pode ser tão legal quanto? O Emanuel tem que ter o plano B, eles aprendem a ter o plano B e o plano C, né? Esse final de semana eles estarão comigo, porém no domingo é aniversário de um primo deles, né, que é da família da parte da mãe, então nós já acordamos que no domingo eles irão para essa festa, né? Então eu já comuniquei para que eles saibam com antecedência que no domingo, apesar de ser teoricamente no final de semana, eles não estarão comigo. Mas é muito bonito de ver o quanto a criança também se apropria de tudo isso, de toda essa rotina, e que faz valer, né? Faz valer, a gente vê quanto de benefício que tem. E lembrando que essa característica que nós temos, né, dos pais divorciados e que torna a nossa rotina tão distinta, não é um agravante para o comportamento da criança. Resgatando o que nós conversamos aqui com hoje, dados, né? Com ciência, com pesquisa. Com ciência e com pesquisa. Olhando para a configuração familiar, né, nós precisamos nos preocupar muito mais com os conflitos e com a boa estrutura da rotina do que com o fato de sermos separados ou não. Quantos casais que estão juntos e sofrem com desdobramentos negativos, comportamentais, ali, sociais. Não encontram tempo para o individual, porque alguém está muito sobrecarregado, não há uma divisão. E as crianças são impactadas diretamente. Exatamente. Então, você que está aí nos escutando, a gente gostaria muito que vocês comentassem sobre como é a rotina dos filhos de vocês, dicas, sugestões. Comentem aí nas plataformas que já mencionamos: Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer e Amazon Music, ou entrem em contato direto com a gente através do contato@melhorpaidomundo.com. A gente quer muito saber, a gente está muito curioso também para receber mais de quem está nos ouvindo, né? E também entender um pouco mais como funcionam as outras rotinas, que a gente possa compartilhar. O nosso objetivo é esse mesmo: compartilhar boas práticas, refletir sobre paternidade, e mais episódios estão por vir aí, né, Caio? Super obrigado pela atenção, pela audiência, pelo carinho, e a gente se vê na semana que vem no episódio 6. Muito bem, até lá, tchau, tchau. Obrigado.